Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do pente fino no INSS, né, que começa agora em agosto, porque quando a gente fala em pente fino, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ficam extremamente preocupados e com razão, tendo em vista que eles podem acabar com os benefícios, né, através da suspensão ou até mesmo do cancelamento, o que é algo muito preocupante. Mas a melhor maneira de se lidar, né, com esse pente fino é ficar atento às suas condições e verificar se está tudo dentro da normalidade com o benefício. Então, no pente fino, a autarquia, ela está procurando localizar benefícios concedidos de forma incorreta e assim reduzir os gastos aos cofres públicos, né? Porque o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele vai realizar agora em agosto o pente fino em diversos benefícios. Estão na mira os benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, concedido há mais de 6 meses, que não tenham data de cessação. Então, aquela data estipulada para terminar, ou indicação de reabilitação profissional. E o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, conhecido como BCP ou LOAS. Então, as convocações dos beneficiários que precisam atualizar os dados, elas já começam a ser enviadas. E agora começa em agosto mesmo o pente fino. Então, o pente fino, ele é uma revisão e investigação do INSS para saber quais os benefícios que foram concedidos de forma incorreta, seja por falta de documentação, seja por não preenchimento dos requisitos, né, ou uma documentação que ela foi fraudada, entre outras coisas. Então, o prazo para você fazer o agendamento começa a expirar agora em agosto. Então, quem não tomar a providência corre o risco de ter o pagamento suspenso. Então, o INSS já mandou, assim, ele já enviou diversas cartas para segurados que não realizam perícia médica há mais de 6 meses. Então, você precisa ficar atento. Quem recebe a convocação tem 30 dias a contar da data do recebimento, né, que foi notificada pelo correio, para agendar o procedimento. Então, para examinar os benefícios, o INSS, ele já enviou convocação via mensagem de texto, carta, ou quem entrou no aplicativo Meu INSS, para serem examinados pela Perícia Médica Federal agora em agosto. Então, sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar documentos, essa convocação ela fica registrada no Meu INSS e pode ser verificada também pela Central 135. Então, o INSS poderá também convocar para as revisões da rede bancária, né, considerando o órgão pagador do benefício. Então, ele pode mandar a notificação através do banco. Então, quando essa notificação estiver disponível. E ainda previstas as convocações por meio eletrônico ou edital em diário oficial.
Então, a revisão em benefícios por incapacidade temporária, né, que é o auxílio-doença, segue até dezembro agora, quando todas as convocações já devem ter sido expedidas. Então, essa revisão, esse pente fino, vai ser realizado por peritos médicos federais em horários extraordinários, fora da agenda dele. Então, segundo o INSS, 724 agências da Previdência que possuem o serviço de perícia médica, 619 estão funcionando. 2.549 peritos médicos com as agendas abertas para atendimento. O tempo médio entre o agendamento e a realização da perícia médica, ela está em 39 dias. Estão fora do pente fino os aposentados por invalidez e pensionistas inválidos com mais de 60 anos. Os aposentados por invalidez e pensionistas inválidos com mais de 55 anos e que recebem o benefício há pelo menos 15 anos. Portadores de HIV ou AIDS e segurados com benefícios concedidos há mais de 10 anos. Cuidado com golpes digitais, porque você precisa tomar muito cuidado com o golpe do pente fino do INSS, porque como o INSS vem realizando essa nova verificação, então criminosos se aproveitam disso para realizarem o golpe do pente fino, né, do INSS. Então, o objetivo é roubar os dados, né, de aposentados e pensionistas para depois realizar fraude de diversas formas. Então, mesmo que você já conseguiu, muita gente já conseguiu retirar dinheiro de vítimas de forma imediata. Então, na maioria dos casos, o golpe começa com os criminosos realizando contatos via ligação ou mensagem. Aí, em seguida, eles se passam por um servidor do INSS e solicitam que a vítima passe seus dados, né, devido ao pente fino. Agora, o INSS, ele não realiza esse tipo de prática. O INSS já possui os dados do pensionista ou aposentado. Então, o contato oficial do governo é feito via carta, com o carimbo oficial ou por meio do aplicativo oficial do Meu INSS. Portanto, não passe informações a desconhecidos. Você precisa tomar cuidado com isso ou transfira recursos para contas de terceiros. Caso o segurado receba alguma solicitação de convocação, é aconselhável entrar nos canais oficiais como o site do INSS, aplicativo, ou você liga para 135, para você não ficar exposto a golpes virtuais. Em outra frente, o INSS leva adiante também as revisões administrativas, o pente fino, né, dos benefícios que são feitas com regularidade. Então, na atual etapa, a previsão é que 1.700.000 segurados recebam a convocação para regularizar alguma pendência de documentação, né, identificada pelo INSS. Então, desde setembro do ano passado, foram enviadas mais de 750.000 cartas para revisão administrativa de benefícios com pendências. Documentais que foram identificadas pelo INSS. Quem recebe o aviso de revisão administrativa tem o prazo de 60 dias para regularizar a documentação solicitada e manter o pagamento regular do benefício. Então, o INSS ele incentiva que o envio dos documentos seja realizado por meio do Meu INSS, site ou aplicativo, no campo Atualização de Dados de Benefício. Então, é possível você fazer a regularização também presencialmente. Para isso, o segurado ele deve ligar para o telefone 135, escolher a opção entrega de documentos por convocação e agendar o atendimento na agência do INSS mais próxima da sua residência. E o INSS também alerta que, em qualquer caso, as convocações elas são feitas somente pelos correios.
que é o motivo pelo qual o segurado deve sempre manter o seu endereço atualizado junto à Previdência Social. Bom, então você atualize o cadastro você vai atualizar esse cadastro, tá? Pelo amor de Deus, porque o principal risco para o segurado é não ser localizado pelo INSS, nem sequer ter a chance de ser reavaliado no caso de auxílio-doença. Então, é fundamental você manter os dados de contatos atualizados no sistema do órgão. Aí, olha como é que você vai fazer. Você vai acessar o site meuinss.gov.br ou utilizar o aplicativo Meu INSS. Você vai entrar com o número do CPF e a senha. Se não tem, você vai cadastrar. No alto da tela, você vai procurar Meu Cadastro e clicar nessa opção. A tela vai exibir seu nome, o seu número de documentos e dados de contato. Você vai conferir se o seu telefone, e-mail e endereço estão corretos. Se necessário, você vai clicar em editar dados de contato e faça as correções. Como é que é feita essa convocação? O INSS envia cartas para o endereço informando pelo próprio beneficiário, ele vai informar, né? E o segurado também ele pode ser convocado por meio de aviso da caixa eletrônica do banco, onde ele recebe o benefício. E o INSS também utilizará meios eletrônicos que poderá incluir o e-mail cadastrado no Meu INSS. Então, após você receber a notificação do INSS, é necessário marcar a perícia em até 30 dias. Aí depois, quando acaba esse prazo, o órgão ele poderá, se você não ligar, suspender os pagamentos. Bom, como é que você vai agendar? Então, quem recebe a convocação deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS para agendar a perícia. Pelo Meu INSS, é necessário informar a senha cadastrada e escolher a opção Agendar Perícia. E se optar pelo agendamento pela Central 135, o atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas. Então, documentos, o que é mais importante, não vai aparecer lá de mãos vazias, que daí você vai ver o seu benefício subir pelo telhado, quem recebe auxílio-doença. Então, você vai comparecer à perícia. Além do número do CPF, você precisa ter em mãos, ao menos, alguns documentos originais, seja ele de um documento de identificação com foto, como RG, CNH, a carteira profissional, documentos médicos originais do beneficiário, atualizados. Não serve documentos que você tem em exames médicos de 30 anos, pelo menos que seja de 2021. Laudos, receitas, comprovar a doença e o tratamento que você está realizando. Porque se você está doente, você não pode trabalhar. Você vai ter que provar que você está em tratamento médico, ou você vai acabar dando adeus ao seu benefício. Então, você precisa levar procuração, ou termo de representação legal, tutela, curatela, termo de guarda, se houver. O procurador ou representante legal, se houver, também deve levar documentos de identificação, com foto, no caso de regularizar documento que está faltando. Bom, aí você vai... aquela pessoa que for fazer o exame, ela vai saber o resultado do exame após as 21 horas do mesmo dia, acessando o Meu INSS ou pelo 135. O perito, ele não vai dar o resultado na hora, porque ele nem é louco, Eles morrem de medo de apanhar. Então, o que acaba acontecendo muito, porque a maioria deles, vou falar para vocês em off, tem um botão embaixo da mesa. E eles conseguem apertar esse botão com o joelho. Então, ao menor sinal de perigo, eles apertam esse botão. Todos os seguranças, eles correm para a sala onde está o perito. Então, bom, voltando ao resultado, que não sairá na hora, agora você já sabe, o motivo. Você vai entrar no Meu INSS e, ao clicar para ver o resultado,
Caso a decisão tenha sido tomada, o site informará se o pedido foi concedido ou indeferido. Quando há a concessão, o segurado ainda consegue verificar o valor e a data em que será realizado o pagamento. Ao fazer a consulta ao Meu INSS e não conseguir ver o resultado, esse segurado ele pode ligar para o número 135. Aí, ao atendente da central telefônica, você deve informar que você precisa fazer um acerto, vamos por pós-perícia, e explicar a situação, porque aí o funcionário ele vai iniciar o procedimento para verificar quais são as pendências que precisam ser solucionadas e orientar esse segurado. Bom, se você receber alta médica, né, que a perícia pode considerar o trabalhador apto a retornar à sua atividade. Então, caso concorde com a decisão, o empregador ele é obrigado a aceitar um profissional de volta. Então, o pente fino previdenciário é feito sobre a ordenação do governo federal. E o principal benefício, de sua eficácia para a gestão pública é justamente os cortes que são orçamentários na folha de pagamento do INSS. Então, quanto maior o número de irregularidades e suspensão dos benefícios, maior também é a redução de gastos, da Previdência. Então, tendo em vista que os salários, eles deixam de ser pagos. Então, dicas para se proteger. Fique atento a correspondências enviadas pelo INSS e aos avisos dos terminais bancários, para saber o que o INSS está alegando como motivo para suspender o benefício ou cancelar o pagamento. Não perca o prazo de resposta. Caso o INSS entenda que o benefício não deve mais ser pago, ainda é possível apresentar de forma administrativa o recurso da decisão. O prazo é de 30 dias. Nas perícias, nos casos dos benefícios por incapacidade, é importante você levar laudos médicos recentes, atestados, receitas de remédios, prontuários que foram solicitados prontuários que você vai solicitar no hospital, exames que atestam a incapacidade, porque é por meio dos documentos que são apresentados e da avaliação na data agendada, que o perito do INSS poderá conceder a renovação do pagamento mensal. Então, se mesmo com o recurso o benefício for cessado, procure um especialista no assunto, porque ele poderá encontrar um caminho legal, que fundamentarão um pedido judicial para o benefício ser restabelecido. Além do pagamento, dos atrasados que você vai receber, que é a devolução dos valores que o INSS deixou de pagar desde o corte. E a eventual ação de inexigibilidade do débito, para não permitir que o INSS cobre valores recebidos. Bom, cair na operação. Eu posso recorrer? Quem teve o benefício suspenso tem até 30 dias para recorrer. A decisão através de um processo, você pode pedir um processo administrativo ou já, se o INSS insistir na negativa, essa pessoa passa a ter o direito de entrar na justiça, para fazer uma nova análise. Bom, nesse caso, é importante que você esteja acompanhado, por um advogado especialista na Previdência. Por quê? Para que você tenha certeza de que está dentro de todas as regras exigidas pelo INSS. Uma vez que que você vai comprovar o direito de concessão do benefício, basta aguardar a convocação da Justiça para audiência, podendo ainda receber indenização pelo órgão. Solicitação da contestação, para quem for recorrer através do processo administrativo, você tem que entrar com recurso
no Conselho de Recurso do Seguro Social. Então, esse cidadão ele precisa preencher um formulário repassando todos os detalhes do seu vínculo com o INSS, incluindo documentos como laudos médicos e demais informações que comprovem a validação do seu benefício. Bom, qual é o melhor meio de conseguir o benefício cessado do INSS? Na minha opinião, é através da ação na justiça, porque o número de processos na justiça contra os cortes de benefícios quase quadruplicou com o pente fino do INSS. Isso porque você recuperar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez pelo caminho judicial pode ser mais rápido, porque se o juiz der ganho de causa ao beneficiário, pode também determinar que o benefício seja restabelecido imediatamente com o direito aos atrasados desde a negativa, do primeiro requerimento. Então, desde que teve lá, ou a pessoa que pediu a negativa do primeiro requerimento, ou aquele que sofreu o pente fino, cortou o benefício, você entre com uma ação. Porque você vai recorrer no INSS. Foi o perito dele que negou o seu benefício, vamos supor, você vai recorrer lá dentro, provavelmente você vai tomar outro não. Ou aquela pessoa que teve um corte do benefício, às vezes demora muito o recurso. Então, ela não faltou um documento, pediram para comprovar da pensão por morte um documento, um exemplo, a pessoa não conseguiu apresentar aquele documento, cortaram o benefício. Então, o que acontece? Você pode entrar com um processo administrativo, mas às vezes ele leva muito tempo. Então, eu tenho advogados que gostam da via administrativa. Eu prefiro a judicial. Eu gosto porque eu acho melhor, eu acho mais rápido, enfim, mas cada um vai te dar uma opinião diferente. Eu acho mais rápido você entrar, aí você entra com a ação. Você, dependendo, pode ter audiência, pode não ter. Se é auxílio-doença, normalmente você vai passar por uma perícia, ou aposentadoria por invalidez, você vai passar pela perícia, a perícia vai dizer se você tem ou não o direito, esse perito judicial, e aí você vai, e a partir do ano que vem já estão estudando a possibilidade da pessoa pagar pela perícia. Mas isso ainda eu vou passar para vocês nos próximos programas, mas de qualquer maneira, o perito judicial, eu acho ele melhor do que do INSS, porque o INSS é aquele perito normalmente, não são todos, tem peritos ótimos, mas a maioria puxa a sardinha para o lado do INSS. Então, você precisa tomar cuidado. E muita gente perde o benefício e volta a trabalhar doente. Gente, não faça isso, não acaba com a sua saúde. Se você está doente, você tem que ficar em casa cuidando da sua doença. E não trabalhar porque você teve um corte indevido de benefício, pelo amor de Deus. Corram atrás do direito de vocês, não vão deixar isso, perder porque o governo quer dessa maneira. Bom, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.